Bom estar nessa celebração desta manhã. Nós estamos aqui para louvá-lo e dedicar nossas orações, ouvi-lo pela pregação expositiva da sua palavra. Esse momento é um momento muito rico, irmãos, que nós passamos juntos aqui num domingo. Você que já vem acompanhando as exposições no livro do Eclesiastes, você tem visto, capítulo a capítulo e versículo a versículo, que o pregador tem olhado a vida debaixo do sol, e você já está familiarizado com essa expressão, a vida debaixo do sol, que é a vida cotidiana, que é aquilo que afeta a nossa vivência, tanto do cristão quanto também aqueles que ainda não conhecem ao Senhor Jesus. E nós temos visto como o Salomão, autor deste livro, e nós cremos que foi ele quem escreveu, ele tem sido como um exímio cirurgião, com um bisturi na mão, fazendo aquele corte perfeito, em justa medida, no tamanho exato, para aquela operação complexa, difícil. E é essa nossa vida que a gente vive. São coisas transitórias da vida que a gente tem observado na exposição de cada capítulo, cada bloco, cada pedaço desse texto. E são verdadeiras fontes de luz para nossos caminhos, nossas vidas. Temos conhecido a Deus pela sua palavra e Deus tem nos ensinado a viver com sabedoria. Porque um dos propósitos desse livro é aprender a viver a vida debaixo do sol com sabedoria, irmãos. É um livro de sabedoria, a gente sabe disso, e esse é um dos seus propósitos. Então Deus tem lançado luz, como um farol no meio da noite, para grandes navegações. A nossa vida é uma navegação e a gente precisa do farol que é Jesus Cristo, brilhando e nos dando direção para a gente chegar no objetivo que Ele quer. Mas Ele é muito maior que qualquer farol que a gente possa vislumbrar, imaginar. Ele habita em luz inacessível. Ele habita, está acima do sol. E lá do alto, onde os nossos olhos não podem chegar a contemplar, Ele com certeza está contemplando nossa vida agora, iluminando a nossa vida agora e dirigindo cada irmão aqui, cada um de vocês estão dirigidos. Eu estou lembrando aqui daquela mensagem, uma das mensagens em Eclesiastes, que eu falei para vocês, lembra do capítulo 3? Todas as coisas debaixo do sol, todas as coisas determinadas debaixo do sol, tempo para tudo, e Deus definiu o início, o meio e o fim. Então tudo na nossa vida está orquestrado por Deus, Ele está cuidando de nós, desde o início, o meio, até o final. A dinâmica do texto de hoje, meus irmãos, que iremos estudar essa manhã, nos fará lembrar muito Provérbios. Os irmãos que já estão, que sempre leem a Escritura Sagrada, que faz aquela leitura anual, dinâmica, que passa pelo livro de Provérbios, você vai se identificar e vai sentir que o que Salomão está fazendo hoje aqui, nesse texto que nós iremos enxergar, lembra muito aquela dinâmica do texto de Provérbios. Então o pregador vai falar sobre alguns aspectos da vida, e muitos de nós olhamos para certos aspectos da vida cotidiana e desvalorizamos. Porque nós, quando olhamos, um primeiro olhar, a gente pensa que pode ser algo assustador ou negativo. E aí, naturalmente, a gente relega, deixa de lado, faz de conta que não existe. Mas existem coisas que a gente despreza, que têm valores eternos para serem extraídos. E Salomão, evidentemente, não será exaustivo, mas ele vai tomar alguns exemplos que geralmente nós rechaçamos, não consideramos, e a gente pode muito bem, muito obrigado, irmã, a gente pode muito bem, dentro desses aspectos da nossa vida cotidiana, essas coisas que vêm e vão, sempre acontecem, a gente pode extrair bons ensinos para a nossa vida. Ele está colocando a gente diante de uma pintura, irmãos, um quadro. Não sei se você já chegou em alguma obra. Quem aqui já foi no Museu do Louvre? Mas você pode ir lá, né? Eu ainda não fui não, viu? A gente pode ver pela internet.
E aí você contempla uma pintura, uma obra de arte, e você fica olhando para aquele quadro e querendo discernir o que o autor quis comunicar naquela pintura. A vida debaixo do sol tem quadros para a gente observar, irmãos. A vida debaixo do sol tem retratos, recortes, que a gente precisa olhar de minuto, olhar também com mais criteriosidade. E sempre nesses olhares ou relances a gente tem algo muito importante para extrair. Estamos diante do quadro da vida e observando ela muito bem de perto. Mas o pintor deste quadro, desta obra, é Deus. Deus é quem pintou a obra. E nós, porque somos limitados, não conseguimos discernir os traços de Deus. Mas Ele, por meio da sua palavra, vai nos dando o motivo das cores, as nuances que Ele colocou ali. Deus é o artista principal da vida e desenhou a sua vida de forma perfeita, para que você também possa dele ter o discernimento e entender o ponto e o momento em que você esteja vivendo. O tema dessa manhã é aprendendo a discernir o que é melhor. Aprendendo a discernir o que é melhor. Vamos abrir o texto de Eclesiastes no capítulo 7 e vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 6. Fiquem de pé, por favor. Diz a palavra do Senhor: melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela casa se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tornem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isso é vaidade. Vamos ler juntos o último verso, verso 6? O 3. 1, 2, 3. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isso é vaidade. Amém. Senhor, eis a tua palavra, momento em que nós nos congregamos para te ouvir. Guia-me, Senhor, os meus lábios, meu coração, na exposição, na condução, Senhor, e a comunicação da tua santa palavra. Não contemple, Senhor, para a minha insignificância e baixeza, mas, por favor, Senhor, cumpra a tua vontade, alimentando o teu povo, porque é o propósito de estarmos aqui. Em nome de Cristo, rogamos carecidamente esta bênção. Amém. Podem sentar, irmãos. Primeiro aspecto que a gente precisa observar aqui no texto está aí no primeiro verso, na primeira linha. E eu chamei que devemos melhor cuidar de ter um bom testemunho na vida. Você deve ter percebido na leitura que ele traz essa expressão melhor o tempo todo. Melhor, melhor, melhor. Essa é a máxima da perícope. Ele quer apresentar algo que é melhor, embora a gente julgue de primeira instância que não é tão bom assim. E aí ele está dizendo, melhor é a boa fama do que o unguento precioso. A primeira pergunta que devemos fazer quando olhamos esta frase é: o que vem a ser boa fama? O que vem a ser boa fama aqui no texto especificamente? Boa fama, na mente do pregador, na mente de Salomão, é o bom testemunho piedoso.
Eu sei que boa fama tem outras abrangências, mas na mente do pregador, Salomão está querendo mostrar à audiência dele que é melhor termos o testemunho de vida piedosa. Aquilo que normalmente as pessoas chamam de boa reputação. O homem de boa reputação, nos termos bíblicos, é o homem e a mulher piedosa. O cristão piedoso, honesto, de valor e de procedência cristã, de procedência bíblica. Pois as pessoas deste mundo observam comportamentos e julgam que a boa reputação é suficiente, que basta ser uma pessoa de um testemunho ilibado. Para muitas pessoas, boa reputação é muito importante e basta para ser um caráter admirável. Exemplo, fulano é um bom marido. Eu olho para o testemunho dele com sua esposa, a forma de lhe tratar, e admiro aquele tratamento que ele faz. Ele também é um bom pai, ele cuida bem dos seus filhos, ele provém a sua casa, ele é um bom profissional, ele trabalha muito bem, ele não falta ao seu serviço, ele é respeitado na vizinhança, ele é um homem de um grande testemunho, de uma reputação considerável ao redor onde ele vive. As pessoas falam bem da forma como ele vive, ele sai para trabalhar cedo, a mulher também, enfim, tem uma boa condução do seu exemplo. E também, na reunião do condomínio, o nome dele é o primeiro a ser levantado e indicado para assumir ali a posição de... Como é aquele homem que... Síndico. Ser o síndico. Por quê? Porque ele tem aquele bom testemunho. Deixa eu colocar aqui, irmãozinhos. Sim, ele tem aquela boa condição de testemunho. Mas, meus irmãos, ele também pode ser aquela pessoa que tem uma vida moral ilibada. Ele pode ser aquela pessoa que não faz dívidas excessivas. A gente olha para essa pessoa, ele é incapaz de atravessar o sinal vermelho no trânsito. Ele é incapaz de discutir ao dirigir. Se alguém fecha ele até abençoa e diz que Deus vai contigo e te guarde. E você observando o quadro dessa vida, dessa pessoa, as pessoas normalmente dizem, rapaz, esse homem parece que é um santo. É uma pessoa perfeita. Rapaz, não, ele não vive neste mundo, não é possível. Nada aflige essa pessoa. E ninguém consegue tirar ele do sério. Eu sei que tem um bocado de gente aqui assim. Cheio de irmãos assim. Eu vou atazanando a vida, mas os irmãos é tão misericordioso comigo. Vocês são santos. Mas também tem aqueles que não são assim também não, viu? Meus irmãos, eu era uma pessoa extremamente pavio curto. Nem parece, né? Mas eu era. Meu Deus. E louva a Deus a obra que Ele faz. Eu sei que aqui existem muitos irmãos também que eram pavio curto. E Deus fez uma obra tão grande. Irmãos, a gente não é bom não, viu? Mas observe, queridos. Boanerges, né? Filho do trovão, eu era mesmo. Mas olha, queridos. Olha aqui. Essa pessoa muito otimista, muito motivada, faz com que as pessoas olhem esse caráter e realmente admirem. E muitos cristãos chegam até a dizer, rapaz, só lhe falta ser crente. A gente diz isso para muitas pessoas. E na verdade, pessoas assim procuram viver uma vida moral, procuram fazer tudo com excelência, pagam as suas contas em dias, como eu disse, eles não dão calote a ninguém, contribuem com todos os seus direitos e deveres, sabem viver na proporcionalidade que Deus lhe dá, e ao redor das pessoas que cercam, ele procura ter uma vida muito boa. Mas, meus irmãos, boa reputação, biblicamente, não são essas coisas.
são admiráveis, precisam estar conosco, mas boa reputação e vida de piedade não são estas coisas. A sociedade entende que isso é suficiente, mas não é. O que a gente fala quando a gente vê pessoas que estão desenquadradas disso? O que normalmente o povo aí fala? Se tem tanta gente ruim, o inferno é aqui. A gente vive no inferno, num pandemônio, mas é mentira, isso é uma falácia. Edson Gomes cantou isso, o inferno é aqui, mas não é verdade. O inferno não é aqui porque Deus dá graça comum para que homens tenham esse testemunho. As pessoas vivam assim. Por que a gente se depara com pessoas assim, que elas não são crentes, mas têm esse testemunho, esta boa fama no sentido de ter boa reputação? Porque Deus dá graça comum. Deus concede estas coisas para que aqui não fosse mesmo o inferno. Porque senão, todos os homens dessa vida potencialmente poderiam se comportar como verdadeiros demônios. Isso é forte o que eu estou dizendo, mas é verdade. E o que afasta a humanidade de comportamentos demoníacos, diabólicos, em extremo, é a graça comum de Deus, que faz com que a gente tenha boa reputação. Mas não é suficiente. Eu estou falando aqui da vida piedosa, eu estou reverberando as palavras de Salomão, eu estou dizendo que vida piedosa agrega principalmente, além de tudo isso que deve existir, vida piedosa agrega principalmente o temor ao Senhor. O homem pode ter todo este comportamento louvável, toda a boa conduta possível e admirável diante dos homens, mas se ele não temer a Deus, ele é reprovado por Deus. Todas estas obras que ele pratica diante de Deus, ou que nós praticamos, como sempre temos reproduzido aqui, são como trapos de imundícia. Se ele não teme a Deus, Deus o reprova. Vida piedosa, irmãos, não é você ter um comportamento ilibado diante dos homens. É você ter comportamento ilibado diante dos homens e diante de Deus. Melhor é a boa fama, diz o pregador. Melhor para nós é ter tudo isso e temer a Deus. Ter o testemunho de vida piedosa. Ser aprovado por Deus. Então Salomão vai dizer que homens de conduta piedosa, que agrada a Deus e de testemunho de fé, eles produzem um valor inestimável. Produz algo muito mais valioso do que um unguento caro. É o que o texto diz no final da primeira parte do primeiro versículo. O unguento que Salomão está dizendo era um óleo muito especial, ou uma especiaria muito especial, que era transformado em um certo tipo de óleo e funcionava como um grande aromatizante, um perfume. E era muito caro se ter esse material naquela época. Mesmo nos tempos de Jesus, não era fácil ter. Você lembra uma mulher que chegou com um nardo, um outro tipo de especiaria, perfume muito caro, quebrou aos pés do nosso Senhor e lavou seus pés? Não era fácil. Pessoas que tinham esse tipo de material usavam só em casos muito especiais. Quando se tinha um casamento, algum tipo de evento especial. Mas Salomão está dizendo que alguém que tem um testemunho fidedigno e libado diante de Deus, que teme a Deus, é semelhante a este perfume raro. Irmãos, hoje realmente ter vida piedosa no meio do povo de Deus, infelizmente, a cada dia é mais raro de se encontrar. A cada dia o mundo tem desesperado mais e tem faltado mais homens que temem a Deus, mulheres que temem a Deus. E até mesmo dentro da ambiência da igreja. Pessoas que não temem como deveriam temer e não têm o testemunho local como deveriam ter. Então, pessoas que com facilidade xingam, qualquer coisa que pise do seu calo você já vai espumando. Isso não é testemunho de vida piedosa. Está raro, como um perfume caro, como um unguento caro. Mas Deus essa manhã pode nos abençoar com isso. E cada um de nós aqui, irmãos, sairmos com esta porção para nossas vidas, para que a gente possa viver e aspergir a graça de Deus. Vida cristã, meus irmãos, é conciliar atitudes retas, é viver o testemunho de retidão.
O cristão vive piedosamente e pratica atos de bondade, não porque será salvo por causa de atos de bondade. Ele já é salvo, isso já está garantido. Mas o teu bom testemunho de vida piedosa prova que a obra que Deus fez na sua vida de regeneração é real, é verdadeira. Cristo nos dá condição, por isso cuide bem da sua reputação, da sua vida piedosa. Faça da sua boa fama o melhor sentido bíblico para se viver. Vida piedosa deve ser um aparente aspecto na vida do cristão. Em face disso, nesta manhã, eu digo para você, amigo e ouvinte que me ouve aqui presencialmente ou que está acompanhando pela internet, que para admirar homens que têm até estas categorias, mas que ainda lhe falta o testemunho de fé. Ainda falta o temor a Deus. Ainda lhe falta render-se a Cristo. E eu quero dizer para você que você não é um homem de boa fama, como a Bíblia diz. Se você ainda não ama a Cristo. Se você ainda não se rendeu a Ele. Você precisa de Jesus Cristo para dar sabor e dar importância e verdadeiro valor a toda forma digna de vida que você procura ter. Você procura fazer as coisas certas. Você procura ser um modelo exemplar. Você quer ser um bom filho, você quer ser um bom marido e se esforça para isso. Você deseja ser tudo isso, ser uma pessoa de bem. Sua mãe, seu pai lhe comunicou valores e você quer que esses valores sejam repassados para seus filhos. Mas ainda lhe falta o temor a Deus, falta ainda atingir isso. E se você crer em Jesus Cristo, em sua vida, Ele lhe dará o óleo da alegria, o óleo da graça de Deus. E vos dará o Espírito Santo para que você possa caminhar na sua vida aspergindo este aroma, a fragrância de Cristo. Se as pessoas que dizem para você que o seu testemunho é tão fantástico que se lhe falta ainda Cristo, eu digo que ainda lhe falta tudo. Se falta Cristo na sua vida, ainda falta tudo. Porque todo o seu bom comportamento é ineficaz e incapaz de te salvar. Só o que te salva é a graça de Cristo, é o receber da vida eterna em Jesus Cristo. Fique certo disso, você que me ouve, que as suas boas ações não perdoam pecados. As boas ações, a boa reputação não perdoa pecado. O que perdoa pecado é o ato de Cristo na cruz. É crer neste ato. E aí você se torna um homem piedoso, uma mulher piedosa, que Cristo lhe salve essa manhã. Na segunda parte do primeiro verso, Salomão está chamando sua audiência para olhar melhor o sentido da morte. Este é o segundo aspecto. E o dia da noite, e o dia da morte, melhor do que o dia do nascimento. E o dia da morte melhor que o dia do nascimento. Então, por que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, meus irmãos? As pessoas geralmente, quando vivem muito, ou querem viver muito, a concepção até o nascimento é momento de festa, momento de alegria. A mulher está gestante, ela está feliz, vai ter um filho. Há muita festa, muito sorriso. Geralmente acontece isso. Isso é uma forma de regra geral. Mas, e no momento do enterro, o que tem lá? É diferente. Tem lamento, tem choro, tem tristeza, tem dor, inconformidade, ressentimento, sentimento de perda, desamparo, se sente alguém inconsolável. Mas o homem e a mulher que vive debaixo do sol, guardando ansiosamente pela manifestação daquele que está acima do sol, não tem pavor do medo da morte. Não sente pânico e nem tem insegurança quando esta hora chega. A morte, para aqueles que são salvos, o que é? O que é a morte para aqueles que pertencem a Cristo? A morte para aqueles que vivem uma vida piedosa, que pertence ao Senhor Jesus Cristo da glória, é a entrada para a vida eterna. Você é piedoso e mulher piedosa, não tema a morte. Ela é uma porta para você se encontrar com Deus. É a passagem gloriosa para aquilo que é indizível e superior a tudo aquilo que nós vivemos aqui. Por isso que é melhor do que o nascimento. Por isso que Salomão está dizendo. É melhor estar no dia da morte
do que no dia da vida. Porque com essa perspectiva, evidentemente, o dia da partida parece ser um dia de muita tristeza e luto e dor, e é de fato, mas na verdade é o dia de voltarmos para casa. É dia de estarmos com Deus. E eu sei, meus irmãos, que alguns temem a morte. A minha sogra estava ontem na minha casa e diz: eu não vou morrer. Ela sempre diz isso, mas é falácia, vai morrer. Mas por que as pessoas dizem isso? Porque elas fogem dessa perspectiva. Porque elas vivem tão desassociadas com Deus, elas vivem tão à margem de Deus, e elas vão se tangeando cada vez mais para longe dessa verdade que está debaixo do sol, desse momento que vai chegar. Elas sabem, lá no fundo, que não será dia glorioso. Elas sabem muito bem que será dia de tristeza e de lamento. O dia que você se encontrará com o seu Redentor, em glória e em luz indizível, esse dia será o dia mais maravilhoso de todos os dias que você já viveu aqui. Então, Salomão está dizendo para a sua audiência: é melhor observar o dia da partida com essa perspectiva, não de medo, nem de pânico, nem de pavor, mas com a porta aberta para a eternidade, para nos encontrarmos com Deus. Abram em Filipenses capítulo 1, versículo 20. E até o versículo 24. Veja o que Paulo fala aqui, irmãos. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado pelo meu intermédio. E eu viva, quer que eu viva, quer que eu morra. Eu estou lendo na NVT, viu? Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir muito fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que posso escolher. Estou dividido entre o desejo de partir e estar com Cristo, o que seria muito melhor para mim. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu ainda continue a viver. O homem piedoso tem essa tensão. Ele quer se encontrar com Deus. Ele quer sair desta vida, deste mundo. Ele quer estar com Deus. Ele não tem medo de morrer. Pelo contrário, ele quer que esse dia chegue logo. Mas aí, o que ele pensa? Ainda tenho missão de Deus para fazer aqui. Então, a única forma, a única coisa que nos faça permanecer ainda aqui, irmãos, nessa vida, seja realmente cumprir o propósito de Deus. Seja viver o propósito do Senhor aqui nessa vida. Esse deve ser o nosso combustível. Combustível da sua vida. Não está nas coisas transitórias deste mundo. Está em cumprir o dever que Deus lhe deu para você fazer. E sabe o que vai acontecer quando esse propósito se findar? Deus vai te levar. Deus vai levar você. Deus sustenta a nossa vida neste mundo para que a gente faça o que Ele mandou a gente fazer. Por isso é bom observar o dia que se aproxima da nossa partida. Observar se nós estamos cumprindo cabalmente aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Veja em Atos 20, 24. Atos 20, 24. Paulo falou assim, olha: mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Esse homem vivia piedosamente. Entendia que a vida dele só tinha sentido e motivo se fosse assim. O que importa viver para ele é cumprir a vontade de Deus. E cumprir a vontade de Deus, irmãos, abrange todos os nossos aspectos da vida. Você quer criar os seus filhos. Faça isso para a glória de Deus, é a sua missão. Você quer ter uma boa vida com seu cônjuge. Faça isso para a glória de Deus, essa é a sua missão. Você tem um trabalho missional na igreja. Faça isso para a glória de Deus, é a sua missão. Quando isso acabar, irmãos, Jesus vai lhe recolher. Ele vai te levar. E você vai voltar para casa. Mas você vai depor das suas armas, depois de uma grande lida neste mundo, mas voltará para casa vencedor, vitorioso.
No verso 2, Salomão continua mostrando o que é melhor pode se extrair debaixo do sol quando nós vemos a morte, quando nós olhamos para a morte. Ele diz no verso 2: melhor é ir à casa onde há luto do que na casa onde há banquete, pois na casa se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomam em consideração. Ele está dizendo que a teologia da morte tem sim princípios que nós podemos extrair. Quando se fala de morte, as pessoas geralmente querem correr. Ninguém quer estar na casa do luto. Ninguém quer ir a um velório assim. A gente não gosta dessas coisas. E por que ele está dizendo que é melhor estar na casa do luto do que numa casa onde tem uma mesa farta? Onde tem um banquete posto à mesa? Por quê, irmãos? Porque diante da morte, nós fazemos as reflexões mais profundas da nossa vida. Diante da morte é que nós pensamos sobre o futuro, nós pensamos sobre a fragilidade da nossa vida, sobre a casualidade da vida, nós vemos a nossa vulnerabilidade e a nossa efemeridade. Diante da morte a gente sempre pensa assim. Por isso é melhor estar ali. Nos tornamos mais sábios na casa do luto ou do que na casa onde tem muita fartura. Então quando você vai a um velório, geralmente você pensa na sua fraqueza, nos seus limites. E o que acontece quando um piedoso chega em um velório ou chega em um momento onde ele está ali velando alguém que foi da sua convivência? O que ele faz? O que o piedoso faz? O piedoso, ele revive as suas alianças com Deus. Ele reflete a sua miserabilidade, sua fraqueza, e ele reforça os seus votos com Deus. Ele se apega a Deus. E o que o piedoso faz? Ele ali mesmo entende que ele precisa viver uma vida de dependência com Deus. Que ele depende de Deus para viver. Na casa do luto, você vai ter sabedoria. Mas na casa onde há muita fartura, não haverá essas reflexões profundas. O sábio entrará em contrição com Deus. Você vai ter uma atitude de estar em contrição com Deus. Você vai permanecer ali em humildade com Deus. E você vai procurar entender que o melhor da vida é ser sustentado por Deus. Mais uma vez você terá o seu coração confirmado. Mais uma vez você terá o teu propósito da sua vida apegado aos princípios e aos valores de Deus. Então, irmão, tenha consciência diante da morte. Diante da morte, o crente renova suas forças com Deus, suas concepções quanto ao futuro, quanto à vida eterna. E diante da morte, nós ouvimos sempre isso quando nós pregamos. Palavras de afirmação de que estaremos com Deus. De que a vida debaixo do sol findada é a entrada para a sabedoria com Deus eterna. Então viva a vida pensando nisso. Não viva a vida numa alegria mórbida como os tolos. Porque os tolos querem viver a vida sentados no banquete da vida, mas é um banquete que só alimenta passageiramente. É um banquete que não satisfaz para a eternidade. E quem está sentado nessa mesa não pensa no porvir, não reflete sobre o amanhã. Não pense na sua vida assim, com um olhar tão pequeno. Pense que a sua vida tem um propósito para a eternidade. Então viva intensamente, sim. Cada momento da sua vida seja maravilhoso, mas aprenda que o perdão de Deus está disposto. Quem está sentado na mesa da alegria e da vaidade deste mundo, perde tempo até para considerar e não se aproxima dessas reflexões mais profundas e por isso não pode entender a força do perdão de Deus, que o perdão de Deus está disposto a ela. Ela vive vaidosamente, desprezando seu tempo, desprezando sua vida, desprezando suas atenções. Não passam para considerar o pecado. Não desconsidere, não despreze, não vivam a vida fútil fora da realidade espiritual. A morte é uma realidade que chegará para todos nós que estamos sentados aqui, a começar de mim que estou pregando. Todos nós iremos partir. Sempre Salomão está trazendo isso, porque é o cotidiano. Pessoas morrem todos os dias. Então você que está me ouvindo hoje aqui, ouvindo este sermão, e é alguém ainda morto em seus delitos e seus pecados, você precisa reviver. Você
precisa da vida que é em Cristo Jesus. Você que vive fugindo da morte como o diabo foge da cruz, saiba que você não vai poder correr muito tempo. A hora vai chegar. Não adianta viver essa vida mórbida que você vive hoje. Você precisa crer realmente em Jesus, entregar-se a Ele, não ignorando a vida espiritual, não ignorando a realidade que haverá no futuro. Você que está morto em seus pecados, você precisa deixar de ser insolente, negar-se à verdade que se aproxima e vir a Cristo. Sabe que debaixo deste sol, muitas pessoas estão com aquela vida parecendo com aquela ampulheta que a areia vai se esvaindo, se esvaindo, se esvaindo. Vai chegar a hora que o último grãozinho vai correr pelaquele filete e a vida vai acabar. Não haverá mais como você ficar fugindo, não haverá mais como você ficar correndo. E aonde você estará? Como é que será a sua vida? Então pense nisso. Pense na morte e extraia desse momento o melhor para a sua vida. Podemos viver com sabedoria e refletir, fazer reflexões profundas sobre a nossa vida e o futuro na casa da sabedoria, que é o lugar do luto. Agora, meus irmãos, veja o verso 3. No verso 3, o pregador vai dizer que na frustração também temos um bom motivo para aprendizado. Ele fala, melhor é a mágoa do que o rico. Veja que a dinâmica é que nem Provérbios mesmo. Ele dá uma sentença e entrega logo uma resposta. Né? Melhor é a mágoa do que o riso, porque com tristeza no rosto se faz melhor o coração. Quem aqui gosta de viver triste? Quem aqui quer viver com mágoa? A palavra mágoa aqui perfeitamente pode ser substituída pela palavra frustração e aflição. Ou desgosto, aquele descontentamento que sobe a nossa face. E a gente fica desgostoso, o semblante se transforma. Mágoa aqui não é rancor, o que Salomão está querendo dizer. O que Salomão está mostrando aqui para os seus irmãos, seus amigos, sua audiência, é que, em primeira instância, ninguém gosta de frustração. Ninguém quer desventura na vida. Mas qual é o ponto positivo da desventura? Qual é o ponto de crescimento e segurança diante da aflição? Pare e pense aí na coisa que mais te frustrou. Todos nós temos alguma coisa nessa vida que mais transforma as nossas afeições e nossas emoções. Mas qual é o motivo? Porque em cada desencanto, irmãos, nosso, em cada momento de dificuldade, aprendemos mais de Deus. Isso é simples. O encanto é esse, a alegria é essa. Em cada frustração, aprendemos mais de Deus e crescemos mais em Deus. Por isso que é melhor a frustração. Por isso que é melhor a gente, às vezes, passar por desventura. Abra Salmos 119, versículo 67. Para não ficar apenas nas minhas palavras e você dizer, Deus me livre, pastor. Salmos 119, versículo 67. O salmista disse assim, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua lei. Antes de ser afligido, antes da aflição, da mágoa, eu andava errado. Mas agora o quê? Depois da aflição. Agora, depois da aflição, eu guardo a tua lei. Eu aprendi. Eu aprendi mais de Deus. A lei aqui é as palavras de Deus. Eu aprendi a viver. E aí veja o verso 71. Foi-me bom ter passado pela aflição, pela mágoa, pela frustração, pelaquela dor, pelaquela coisa que você não queria. Foi bom eu ter passado por isso, para que eu aprendesse os teus decretos, para que eu aprendesse mais de Deus. Sabe, irmão, que a mágoa tem muito a nos ensinar de Deus? Que a aflição tem muito a nos ensinar de Deus, que a gente passa dias na nossa vida, às vezes, com muita aflição. E qual é o ponto aqui? Aprender de Deus. Porque senão vamos viver errados. Vamos viver a nossa vida inconsequentemente,
Por isso é melhor a mágoa, é melhor a aflição, é melhor a luta, é melhor o dia da dificuldade do que o dia da calmaria. E a vida debaixo do sol nos reserva muitas aflições. Muitas. Verso 75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligistes. É Deus que aflige. Você não quer, mas é Ele que aflige. Não é o diabo, não é o cão, não. Porque o cão não quer que a gente cresça em Deus. É Deus que manda a aflição para a gente crescer, para a gente conhecer, para a gente desenvolver a vida debaixo do sol. A gente só acontece, só se torna mais crente, só se torna mais forte se a gente for aflito mesmo. E às vezes a aflição é pesada, mas é para a gente crescer. É melhor, irmãos. Quando você se ver aflito, quando você se ver em situação de aperto, é bom. Porque nessa hora você está na escola de Deus, você está aprendendo os decretos de Deus, você está aprendendo aquilo que o Senhor quer que você desenvolva para ser um homem piedoso, uma mulher piedosa. Então, geralmente a gente quer que a aflição vá embora, essa prova, meu Deus, tem que passar. A prova vai ficar até que você cresça e conheça mais a Deus. O pregador está dizendo isso. E nós devemos ser honestos na hora da amargura. Nós devemos ser honestos na hora da tristeza. E não ficarmos por aí forçando um risozinho amarelo, como que se nada estivesse acontecendo. Você tem que, sim, no meio da aflição, se prostrar à cruz de Deus, com honestidade, apresentar a Deus. Não ficar por aí com uma cara de bicho. Muita gente fica com aquela cara monstruosa quando está passando por dificuldade. As pessoas não têm nada a ver com isso. A aflição de cada um é de cada um. Deus mandou para cada um a medida certa. E você precisa desenvolver e não sair por aí machucando as pessoas, mas fazer o que o Eclesiastes está dizendo. Olhar como que isso é um ponto melhor para a sua vida, para o seu crescimento. Não ficar introspecto, mas colocar tudo diante de Deus em oração, sem hipocrisia, com verdade. Está sendo afligido, sim, mas lançando-se aos pés do seu Salvador, e a imagem de Cristo está sendo formada em você. Enquanto você está sendo aflito, enquanto você está sendo afligido, a imagem de Jesus está sendo formada em nós. Você vai viver muitos anos debaixo desse sol? Pode esperar muitas aflições. Você vai viver pouco tempo debaixo desse sol? Pode esperar muitas aflições. Onde é que não vai ter mais aflição? No reino eterno de Jesus. Ali não vai ter mais aflição, não vai ter mais necessidade de sermos provados, de sermos aperfeiçoados, porque nós já estaremos em maturidade plena, perene, eterna. Verso 5. No verso 5 o pregador vai dizer que é melhor ouvir a sinceridade dos sábios do que o lisonjeio dos tolos. Tem gente que gosta daquele tapinha nas costas. Tem gente que gosta de uma palavra de afago o tempo inteiro. E isso não é bom. É melhor a repreensão do sábio. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que a canção do insensato. Por quê, irmãos? O lisonjeio das palavras, em muitas vezes, vem carregada de perniciosidade. Só faz mal para a gente. Tem pessoas que só se sentem bem se forem elogiadas o tempo inteiro. E a vida de piedade não se desenvolve por caminhos de elogios o tempo inteiro. Elogios chegam, já falei para vocês aqui, você entrega a Deus. Mas a gente é seduzido, e o coração é levado a querer sempre isso. Isso é insensatez. Essas palavras podem estar sendo fabricadas cheias de perniciosidade. E aí o insensato, ele é craque em fazer isso. Ele é craque em usar de palavras afáveis, afagar o ego. Não corrige quando vê você errado. Vai polindo. Ele está desassociado da verdade e travestido de bajulação. Tem pessoas que adoram dar com bajuladores. Porque com bajuladores você vai sempre ouvir o que você quer. Mas com o sábio não.
o sábio vai falar o que você precisa ouvir e não o que você quer. Salomão está falando para nós o que nós precisamos e não o que nós queremos. Você vem para a igreja bíblica para ouvir a verdade da palavra de Deus e não para ouvir o que você quer. É melhor sentar e ouvir palavra que rasga teu coração, que abre o teu peito. É melhor que você esteja diante de pessoas e amigos e clamar a Deus que te dê amigos, que esprema o pus da sua ferida, para que saia até o carnegão. Dói, né? Quando a gente está com aquele furúnculo e tem um carnegão, aquilo dói, que é beleza. Mas tem que apertar para sair. Se não sair, não vai sarar. Você tem que ter amigos sábios. É melhor o conselho do sábio. Ele vai apertar, você vai gritar. Ele não está nem aí que você esperneie. Ele tem que dizer a verdade que você precisa ouvir. Sentar para ouvir a palavra de Deus é estar disposto a ouvir a verdade que precisamos e não aquilo que queremos. O compromisso com a verdade é falar o que precisa se ser dito e não apenas o que queremos ouvir. E é melhor ouvir a palavra do sábio, porque eles estão comprometidos com a verdade. João 3,31, Jesus disse assim, olha, o que pratica o mal, eles aborrecem a luz e vão para as trevas. Por quê? Porque a sua maldade eles não querem revelar. Eles fogem. Mas os que praticam a verdade vêm para a luz, porque as suas obras são boas e são feitas em Deus. Nós precisamos, irmãos, de amizades sábias, e não do lisonjeio dos tolos. Nós precisamos de pessoas que olhem para os nossos erros e condenem no ato. Se você mentiu, se você xingou, na hora o irmão repreender. E não fazer vista grossa. Se você começou a ter uma concepção equivocada, uma conversa, falar mal de alguém, na hora, a fofoca é pecado, é você repreender e não ficar no lisonjeio das palavras que são canções maliciosas dos insensatos. Meus irmãos, quando Salomão falou que é melhor ouvir a repreensão do sábio, ele sabia muito bem o que ele estava dizendo. Que o nosso coração é assim. Ele quer tudo o que não nos aperte. Mas viver com sabedoria é ouvir muitas vezes o que a gente não quer ouvir. Eu quero fechar com vocês, lendo aqui o 6º verso. As feridas feitas por um amigo, no 6º verso aqui de Eclesiastes, né? Deixa eu voltar aqui. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo da panela é tal a risada dos insensatos, também isso é vaidade. O que é crepitar? Sabe o que é isso? Isso é aquele negocinho, né? Aquela fogueirinha, aquele gravetinho ali. Os espinhos são bem fininhos, estão ali crepitando. O que é isso? O graveto é tão pequenininho, num fogo, ele se consome rapidamente. As palavras, os louvores perniciosos dos insensatos são como esse gravetinho, esse espinhozinho queimando debaixo da panela. Não tem permanência, irmãos. Não tem solidez. Não tem fundamento. É vaidade. O que é vaidade de Salomão? É vapor. Não faz sentido. Não produz nada. Se consome rapidamente. Viver com os insensatos é loucura. Viver com os sábios é aflição, mas é formação. É para crescimento. Você já esteve diante de uma fogueira e já viu. Você coloca essas coisas e rapidamente o crepitar acontece, o fogo consome. E Salomão está dizendo, viver perto daqueles que são insensatos é ter a vida frágil, assim como os espinhos que são colocados ali debaixo da panela, no fogo e vai crepitar. É um sonzinho após o outro, mas não faz nenhuma diferença. Só faz barulhos, mas não faz diferença nenhuma. Feridas feitas por um amigo sincero são melhores do que o beijo do inimigo, disse Salomão em um Provérbios. Então tenhamos amigos que nos levem a viver vida
com sabedoria e a gente possa ouvir deles o que é verdade. Aqui também mostra, irmãos, para finalizar, que o sorriso dos tolos e a gargalhada deles, da vida deles, que mostram uma plena satisfação e que, na verdade, é algo aparente, na verdade, um dia se desfará. Eles são tristes, na verdade. Os tolos e insensatos são tristes. Mas nós encontraremos sempre prazer em Deus, em sua palavra, em boas reflexões, observando tudo o que há debaixo deste sol e nos aponta para aquele que está acima do sol. Em toda a vida que nós vivemos, nós podemos adquirir sabedoria, porque podemos, pela graça do Espírito Santo de Deus, que em nós habita, observarmos e trabalharmos para que a nossa vida venha se tornando cada vez mais destemida, cada vez mais distinta e cada vez mais próxima do céu. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, e nos faça viver essa graça e essa beleza. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Já chamo os irmãos do louvor, porque a gente vai passar para a nossa ceia. E os diáconos também já podem vir. Senhor, nós te bendizemos nessa manhã. Podemos aprender muito aqui, vivendo aqui, Senhor. Enquanto a tua imagem vai sendo formada em nós. O quadro principal, a pintura principal, Senhor, somos nós nos parecermos mais com Jesus. Rogamos a Ti, Senhor, que opere isso. Nos ajude, Senhor, a viver cada momento da nossa vida extraindo de maneira sábia, para que possamos crescer segundo a Tua vontade. Possamos estar mais na casa do luto do que na mesa farta. No lugar onde há tristeza e há profundas reflexões, do que no lugar onde há alegria passageira. Nos faça, Senhor, considerar a vida e cada ponto dela. Também nos prive, Senhor, das amizades ou da comunhão com aqueles que não são sábios, que não temem ao Senhor. Nos ajude, Deus, a viver uma vida santa, uma vida piedosa. Nos ajude a entender, Senhor, que é melhor ter uma vida piedosa aqui do que apenas ter um bom testemunho como muitos aí têm. Nos ensine a temer a Deus. Também salva aquele que me ouviu e ouviu essa mensagem, que ainda, Senhor, não se rendeu a Ti. Que ele possa entender que o bem da vida é conhecer a Cristo. E um dia, quando cruzar a porta da eternidade, encontrar o nosso Salvador de braços abertos, o recebendo para a vida eterna. Em nome de Cristo nós oramos agradecidos. Amém.